Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e Maria, sua Santíssima Mãe. Bom, hoje nós estamos na nossa segunda formação, e porque segunda-feira é catequese, quinta-feira é formação, né? Então, por isso que estou sentado, por isso que o nosso cenário aqui mudou um pouquinho. E aí eu queria dizer para vocês que muito me alegra esse tema. E ele cai exatamente num período onde tudo parece ser oposto, mas Deus tem um propósito para nós. O tema do nosso encontro de hoje é: a alegria do Evangelho enche o coração. Imagina, os discípulos, quando receberam o convite de nosso Senhor Jesus Cristo, se sentiram importantes, se sentiram animados, se sentiram felizes ao ver o chamado de nosso Senhor Jesus Cristo para ir, como nós sabemos, está nos livros sinóticos, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Só que o preço do Evangelho, ele é muito caro. O preço do Evangelho é algo que a gente ainda não está pronto para pagar. Porque Jesus ele faz o convite: se quiser renunciar a mim, se quiser seguir a mim, renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e segue. Para um pouquinho. Antes da gente continuar nessa formação, que já começou, e me empolguei aqui, eu queria te convidar a rezar. Feche os seus olhos, abra o seu coração e permita o Senhor falar com você agora. Volte no dia e na hora que Ele te chamou. Volte no dia e na hora em que você recebeu esse chamado, esse convite. Olhe nos olhos de Jesus e responda para Ele mais uma vez. Deus não quer uma resposta qualquer. Deus quer uma resposta sincera, verdadeira. Tudo bem se você falar não, mas Ele quer a sinceridade no seu coração. Ele, no nosso lugar, daria a vida, correria o risco. E é isso que nós precisamos rezar neste momento. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Alegria, rogai por nós. Então, vamos lá. Os discípulos receberam o convite, mas eles não sabiam o preço do Evangelho. Vou ler aqui um trechinho para vocês do que está escrito no Evangelho Gáudio, que nós estamos estudando na catequese. A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Os que se deixam salvar por Ele são libertados do pecado da tristeza, do vazio interior e do isolamento. Papa Francisco, Evangelho Gáudio, parágrafo número 1. Bom, mas de fato, o que é a alegria do Evangelho? Lá em Lucas, capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 11, nós escutamos assim: eis que vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu hoje o Salvador. Aquela promessa do Antigo Testamento, ela se faz presente aqui e agora para cada um de nós. Não aqui agora, 2025. Mas ela se faz presente neste momento na nossa vida. A palavra de Deus é viva e eficaz a tal ponto que já não é a tristeza da espera, mas ela já chegou. O Verbo se fez carne e habitou em nosso meio. E isso é uma alegria. Por isso que eu não entendo porque que os judeus ainda não se converteram, né? Muitos dos judeus não se converteram. Porque eles estão vivendo à espera de algo, e nós cremos. E bem-aventurados os que acreditaram sem ter visto. Nós não estávamos lá, mas Jesus nasceu, se fez carne.
Vou dar um spoiler, né? No primeiro episódio de The Chosen, da 5ª temporada, existe essa alusão. Não é spoiler porque tá na Bíblia, né? Essa analogia, né? Que não sei se vocês sabem, mas quando os judeus iam no templo para levar os animais para sacrificar, o que acontecia? Tinha que ser um novilho novo, sem mancha, sem doença, sem feridas. E geralmente de onde vêm os animais para o sacrifício? Para a purificação dos judeus, para o pedido de perdão dos judeus. Vem de Belém. De onde veio Jesus? Jesus veio de Belém, mas não só de Belém. Veio de onde? De uma estrebaria, do lugar dos animais. Ele se fez sacrifício por nós. E aqui eu quero que vocês entendam que esta alegria que enche o coração é se tornar sacrifício. Por isso que para algumas pessoas eu insisti, vamos. Para outras que deram não, eu não insisti. Porque tem gente que não está preparado para se sacrificar. Tem gente que já está na obra e ainda não entendeu o preço de sacrificar. Tem gente que convive e ir direto e não percebe o que é sacrificar. Vou dar um exemplo nosso, interno. Na casa, para o primeiro elo, nós dividimos tarefas. E já tem 2 semanas que só tem um responsável para fazer uma tarefa específica. Sou eu. Eu me coloquei para acordar cedo todos os dias, passar o café, fazer o que precisa ser feito. Eu tenho que me sacrificar. E eu vou falar para vocês, eu sinto alegria, eu sinto prazer em fazer as coisas, em dormir menos, em chegar mais cedo, em preparar, em fazer. Mesmo que o outro não faça, eu estou preparado, eu quero me sacrificar. Isso é a alegria do Evangelho. É essa alegria que o Senhor quer dizer a nós. Porque hoje nasceu para mim o Salvador. Então eu não posso ficar mais parado. Eu não posso ficar mais parado. Eu não posso mais reter. Eu não posso ficar paralisado. A alegria é, portanto, uma consequência do encontro com o Salvador. Que bonito isso. Ela não depende de circunstâncias externas, de afazeres. Ela não depende de circunstâncias externas, mas da certeza da presença de Deus que caminha conosco. Por isso, mesmo nas tribulações, o cristão pode permanecer em alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos, eu repito, alegrai-vos. É tempo de alegria. É tempo de olhar para nosso Senhor Jesus Cristo e perceber que Ele quer um povo alegre, azuizinhos alegres por este mundo. Gente, eu falo, é impossível conceber que aonde um missionário da alegria está, aquele lugar não seja tomado de alegria. Talvez nada naquele lugar é diferente. Nada. Talvez nem precisaria da nossa presença naquele lugar. Mas uma coisa eu posso te afirmar. Se chegou um missionário da alegria, é porque aquele lugar precisa ser transformado. Não quer dizer que somos milagreiros e que os espaços eles vão ser diferentes porque nós estamos. Não. Mas o meu jeito, o meu olhar em ver aquele lugar, ele tem que ser um olhar de alegria. Eu já não me conformo com as coisas e os prazeres deste mundo. Bom, quero citar 2 santos aqui para nos ajudar neste caminho, neste tema, que a alegria do Evangelho enche o coração. O primeiro dele é Francisco de Assis. Certa vez, Francisco de Assis convidou um dos frades e disse: vamos para a fraternidade X? Vamos para aquela fraternidade para visitar os nossos confrades, nossos irmãos? Eles foram. Chegando lá, frio. Francisco de Assis, certamente, se fosse brasileiro, seria mineiro. Chegaria e falava assim:
Ô de casa! Chegaram os freis na porta do convento. Perguntou quem é? E aí Francisco respondeu: sou eu, Francisco. Lá de dentro, os confrades falaram: você, Francisco? Por favor, né? Não nos faça de besta. Francisco não chegaria essa hora aqui em casa. Francisco não chegaria assim de supetão, ele avisaria: você não é Francisco, você é um charlatão. Bateram a porta na cara de Francisco de Assis e do confrade. Na mesma hora, Francisco se encheu de alegria. Que loucura, né? Que loucura receber uma portada na cara e ficar feliz. Porque ali Francisco de Assis entendeu o que é a perfeita alegria. A perfeita alegria, o evangelho aplicado, não é ser aceito pelas pessoas, mas fazer a vontade de Deus. Eu escrevi aqui, acho que vai ficar, né, mais lúcido para nós. Francisco não buscava a alegria no conforto, elogio, prestígio, mas na união íntima com Cristo crucificado. No seu famoso relato A Perfeita Alegria, essa que eu acabei de contar, ele diz que não é motivo de alegria ser reconhecido como santo, mas sim quando rejeitado e maltratado. Ele vai dizer: suportamos tudo isso com paciência e alegria, pensando nos sofrimentos de Cristo. Isso está nas fontes franciscanas, no número 78. A alegria verdadeira é a alegria da conversão. Mas isso é verdadeira conversão, que eu e você precisamos aprender. Encontrar alegria até mesmo na cruz. Não tem nada prazeroso ver Cristo crucificado. Muito pelo contrário, tem que trazer em nós um desejo de mudança de vida. E se a gente muda de vida, consequentemente existe a alegria. Ele entendeu, Francisco entendeu, que a alegria cristã brota da identificação com Jesus crucificado, não do prazer passageiro. Aposto que nem eu nem você hoje, se recebesse uma porta na cara, ficaria tão alegre. Mas o convite, o evangelho faz isso para nós. O evangelho para nós é loucura. O evangelho para nós é cruz. O evangelho para nós é morte. Morte para os nossos desejos, para fazer a vontade do Pai. Por isso que Jesus grita do alto da cruz: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ali ele já nem sentia mais dor, ali ele já não sentia nada, mas existia um prazer em fazer a vontade de Deus. Essa é a perfeita alegria. No que consiste a verdadeira alegria? No que consiste a verdadeira alegria? Fazer a vontade de Deus. Enquanto eu e você fizermos as nossas próprias vontades, colocarmos limites nas coisas, nós não viveremos a perfeita alegria. Enquanto eu e você falar: não posso porque o trabalho, enquanto a gente colocar limites e não experimentar aquilo que Deus tem para nós, nós não saberemos o que é a perfeita alegria. Quero trazer a vida de um outro santo que para nós precisa ser um santo muito conhecido, São Felipe Neri. Olha só, Felipe Neri, se eu fosse resumir a vida dele, eu colocaria assim uma frase, né? A alegria como um escudo contra o ódio. O santo da alegria viveu em tempos de muita frieza espiritual. Sabia que o mal muitas vezes se veste de seriedade sombria. Ao ver o ódio, o orgulho, o rigorismo, escolheu a leveza do espírito. Costumava dizer: tristeza e melancolia fora da minha casa. Felipe não era alegre por ingenuidade, mas por sabedoria espiritual. Ele percebia que o diabo teme um cristão alegre, porque a alegria verdadeira nasce da certeza da salvação. Ele também dizia: prefiro o paraíso. Revelando sua alma, já voltada para o eterno, mas profundamente enraizada na terra da caridade.
enquanto tantos dizem não, enquanto tantos não assumem compromisso, enquanto tantos, Felipe Neri, enquanto tantos brigavam por poder, Felipe Neri queria uma única coisa, o paraíso. E aí me recordo de uma música antiga da Renovação Carismática, né? Lá onde não há choro, lá onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Desculpa, não sei a letra aqui, mas é isso. Lá não haverá choro, lá não haverá tristeza, lá haverá alegria. Nós cantaremos hinos de louvor. Olha que preciosidade. Enquanto a gente está aqui preocupado com as coisas terrenas, o que eu vou comer amanhã, o boleto do Nubank, se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo, Deus está preocupado enquanto você quer renunciar tudo. E aquele que renuncia tudo, ele é alegre, porque ele não precisa de nada, ele já tem tudo, o Senhor. Não estou dizendo para você largar o seu trabalho, não estou dizendo para você parar de trabalhar, não estou dizendo nada, mas eu estou pedindo uma única coisa: dedicação. Dedicação. Ou, como diz Teresa d'Ávila, uma determinada determinação. É o que eu e você precisamos hoje nos decidir por Jesus e falar assim: Senhor, neste carisma, nessa espiritualidade, naquilo que eu vivo, eu quero ser alegre. Não estou falando besteira. Pega comigo aí, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1832. O fruto do Espírito: caridade, alegria, paz. A alegria cristã é um bem espiritual que pertence àqueles que caminham com Deus. Vamos trazer aqui mais uma coisa, né? A alegria é fruto da presença do Espírito Santo na alma. É um dos sinais de que a pessoa está vivendo segundo o Evangelho. Evangelho Gaudium, a alegria do Evangelho. A maior ameaça à alegria é o individualismo, que nos leva a buscar a felicidade em nós mesmos. O Evangelho nos liberta disso. A alegria do Evangelho nos enche porque ela é difusiva, ela quer se espalhar. O missionário, o pregador, o catequista, o consagrado, todos devem ser portadores da alegria, mesmo em meio às dificuldades. E aqui quero dizer a você, eu vou falar do CPF, César Henrique Amaral Pardinho. Não estou vivendo dias humanamente alegres. Não estou vivendo um tempo onde, como todos me conhecem, vivem, né, a perfeita alegria, aquele que brinca, aquele que conta piada. Mas mesmo assim eu ainda prefiro fazer a vontade de Deus. Ainda assim, eu quero fazer a vontade de Deus. Bom, se vou fazer isso sozinho, se vou fazer isso com os meus irmãos, é uma consequência. Eu ainda prefiro ser alegria para a igreja. E isso enche meu coração, porque o que tem me sustentado até o dia de hoje é fazer a vontade de Deus. Se ainda não caí numa depressão, se ainda não me desesperei, é porque ainda quero fazer a vontade de Deus. Talvez às vezes até me sinto sozinho. Talvez até me sinto, sabe, mesmo morando com os meninos aqui em casa, enfim, ainda me sinto isolado. Eu vou confessar para vocês, eu tinha uma pregação para fazer agora à noite. Eu não consegui ir. Inclusive pedi os meninos para ir no meu lugar para me deixar sozinho em casa, porque eu precisava desse tempo para mim. Aí eu falei, gente, eu tenho que gravar, eu tenho que fazer. O tema de hoje é alegria, mas desde a hora que eu preparei tudo isso, Deus já gritava no meu coração: eu só preciso da sua fidelidade. Eu só preciso da sua fidelidade. Então, eu estou aqui, Jesus. Eu não sou o melhor, eu tenho plena certeza que entre vocês tem alguém muito melhor que poderia fazer o que eu estou fazendo. Mas eu devo sim. Eu preciso ser alegre, mesmo
com todas as dificuldades. Desculpa, perdão. A alegria do Evangelho nos enche, porque ela é difusiva. Ela quer se espalhar. O missionário, o pregador, o catequista, o consagrado, todos devem ser portador da alegria. Quero te fazer 3 perguntas e quero que você me responda. Responder lá no privado mesmo, do WhatsApp. Em quais momentos da sua vida você conseguiu encontrar alegria mesmo nas contrariedades? O que tem te impedido de você viver a alegria verdadeira que nasce do Evangelho? Você transmite Cristo alegre que habita em você ou se deixou enrijecer pela dureza do mundo? Deus te abençoe e até segunda-feira, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.